Imagina só a sensação, tipo, de você olhar para o céu e não ver apenas um, mas três sóis brilhando lá no alto ao mesmo tempo, Nossa, isso é apavorante só de pensar. né? Imagina saber que a qualquer milissegundo a força gravitacional imprevisível desses astros pode simplesmente arremessar o seu mundo na escuridão, sabe, congelando tudo no zero absoluto em horas. Ou o contrário, né? E ser puxado para tão perto das chamas que a atmosfera do planeta entra em ebulição quase na mesma hora. É o terror existencial definitivo. Com certeza. Tipo, a ausência completa da capacidade de prever o amanhã. Na astrofísica, isso basicamente aniquila a fundação do nosso maior conforto cósmico, que é a estabilidade do universo. E olha, exatamente para dentro desse abismo gravitacional e psicológico também que a nossa análise de hoje vai despencar. Boas-vindas a quem está ouvindo a gente para mais uma imersão profunda. Isso aí. A nossa missão hoje é destrinchar o fenômeno O Problema dos Três Corpos, que é essa aposta ambiciosa e gigante de ficção científica da Netflix, baseada naquela obra super densa do autor chinês Cixin Liu. Uma obra que, bom, não é nada fácil de adaptar, né? Nossa, nem me fale. E tem um peso enorme por trás das câmeras. A gente está falando do retorno dos reis, digamos assim. Os showrunners são o David Benioff e o D.B. Weiss. Os mesmos de Game of Thrones. Exatamente. Trabalhando junto com o Alexander Wu. E, assim, pra muita gente, essa série é meio que uma busca por redenção deles, sabe? Depois daquele final super polêmico de Game of Thrones. Certo, vamos desempacotar isso. Bom, o mapa da nossa análise de hoje é bem vasto, viu? A gente reuniu fontes do G1, do Adoro Cinema, Canaltech, Omelete, CNN Brasil, Aventuras na História, e a gente vai passar por uma jornada bem louca. Muito louca. Vai desde a física teórica real, passa pela Revolução Cultural Chinesa, disseca todas aquelas mudanças literárias que eles fizeram, o debate sobre as críticas polarizadas e esbarra até num assassinato chocante que aconteceu na vida real. Caramba, sim, a parte do assassinato é bizarra. Muito. E eu convido quem está com a gente hoje a questionar uma coisa, que é como a humanidade reage de fato a crises existenciais. E para entender a série de verdade, a gente precisa primeiro entender o título dela. Como que uma ameaça alienígena nasce de um problema matemático que é real? Não é uma invenção da cabeça do autor. Não, não é. A matéria da CNN explica isso super bem com uma analogia simples. Pensa assim, se você tem dois corpos celestes, tipo a Terra e o Sol, e ignorando todo o resto do sistema solar, a órbita é super previsível. É como se fosse uma valsa a dois, sabe? Um passo para cá, um passo para lá. Tudo certinho, como um relógio. Lapso caótico. E o que é fascinante aqui é como o Cixin Liu pegou esse conceito e construiu os Santerans, que nos livros são chamados de trissolarianos. Ah, sim, porque eles têm três sóis. Isso. O planeta deles está preso nesse cabo de guerra gravitacional. Então, eles oscilam entre as eras estáveis, onde a vida floresce, e as eras caóticas, que trazem esse calor extremo ou o frio absoluto que você comentou. E a biologia deles teve que se adaptar a isso de um jeito bizarro, né? Muito. A matéria do Canaltech até detalha isso. Para não morrerem, eles conseguem simplesmente desidratar os próprios corpos. Eu fiquei chocada com essa parte. Eles viram tipo um pergaminho seco? Exato, eles expelem toda a água e ficam lá enrolados como uma casca seca até o clima melhorar. E tem um detalhe mais chocante ainda da biologia deles. Eles compartilham uma superconsciência. E por causa disso, eles não conseguem mentir. Tipo, fisicamente impossível? Impossível. O pensamento deles é transparente, então eles não entendem o conceito de engano. E quando eles percebem que o planeta deles vai ser destruído inevitavelmente, eles olham para a Terra e pensam, bom, é para lá que a gente vai. Só que aí tem o detalhe aterrador do tempo, né? Eles estão viajando em frotas que chegam a uma fração da velocidade da luz, mas eles estão muito longe. Então a viagem até a Terra vai demorar uns 400 anos. Eles só vão chegar aqui em 2424. É muito tempo. E aí entra um problema enorme para eles. A tecnologia humana evolui de forma exponencial. Tipo, há 400 anos a gente andava de caravela. Hoje a gente tem foguete. Daqui a 400 anos os humanos teriam armas para esmagar o Santi facilmente. E é por isso que eles criam a estratégia mais insana da série. Os Sophons. Ah, os Sophons? Cara, isso é muito doido. Explica como eles funcionam, porque parece magia, né? Parece magia, mas no fundo é física quântica extrapolada ao limite. Eles basicamente pegam um próton,
uma partícula subatômica, e usam física de multidimensões para desdobrar ele até o tamanho de um planeta. E aí eles imprimem tipo um supercomputador nessa superfície desdobrada. Isso, um circuito gigante. E depois eles dobram tudo de novo, até voltar a ser do tamanho de um próton, mas agora é um supercomputador invisível. Eles mandam isso para a Terra, para sabotar a nossa ciência. Então é por isso que os aceleradores de partículas começam a dar resultados completamente malucos na série. Exatamente. O Sofon entra lá dentro do acelerador de partículas e bate nas moléculas na hora do teste. Então os cientistas humanos não conseguem mais descobrir novas leis da física. A nossa ciência fica estagnada. E eles fazem pior, né? Eles invadem a retina dos cientistas, aquela contagem regressiva assustadora no olho da algue. E aquela mensagem global bizarra que eles mandam para todo mundo nas telas. Vocês são insetos. É um terror psicológico pesado. Mas aí a gente tem que fazer uma transição lógica aqui. Se os cientistas estão tão longe, como é que eles acharam a Terra num universo tão gigante e escuro? Pois é, a resposta não está no futuro, nem nos alienígenas. Tá num passado super doloroso da nossa própria humanidade. Na China, nos anos 60. Isso. A série abre com uma cena brutal, ambientada na Universidade de Tsinghua, em 1966. A matéria da Aventuras na História explica bem o contexto real disso. É o ápice da Revolução Cultural Chinesa. Uma época de extremo fanatismo ideológico. E vale lembrar que a gente está só relatando os fatos históricos que as fontes apontaram, tá? Sem tomar partido político. Exatamente, somos totalmente neutros aqui. Mas na cena, a gente vê o professor Ye Zhetai sendo espancado até a morte por um grupo de guardas vermelhos. E o motivo? Ele se recusava a negar a teoria da relatividade do Einstein. Que na época era vista pelos extremistas como, sei lá, uma ajuda aos imperialistas americanos. Uma ideia perigosa. É muito triste. E o showrunner, o Alexander Wu, ele fez muita questão de retratar essa cena de forma visceral. Ele até mostrou a cena para a própria mãe dele, que sobreviveu a essa época lá na China. Para garantir que fosse autêntico, né? Exato. Ele queria que fosse preciso. E aí eu te pergunto, ou pergunto para quem está ouvindo, até que ponto um trauma pessoal profundo justifica você condenar toda a humanidade? Essa é a grande questão da personagem Ye Wenji, a filha do professor. Sim, ela assiste o pai ser morto na frente dela e ali ela perde toda e qualquer fé na humanidade. Ela acha que a gente não tem mais salvação por conta própria. E como ela é uma astrofísica brilhante, anos depois ela acaba indo trabalhar numa base militar secreta chamada Costa Vermelha, com uma antena de rádio gigante. E é ela que recebe a primeira mensagem de uma alienígena pacifista dizendo para não responder senão a Terra seria invadida. E o desespero dela é o motor da trama, porque ela responde. Ela aperta o botão e manda a mensagem de volta. Venham, nós não podemos nos salvar. Eu vou ajudar vocês a conquistarem este mundo. É de arrepiar. Ela vende a humanidade porque a humanidade falhou com ela primeiro. Mas, mudando um pouco de marcha aqui, com essa premissa toda estabelecida, como foi que os criadores transformaram esses livros que são super complexos e focados na China numa série de TV global? Tiveram que fazer umas adaptações pesadas. A matéria do Canal Tech listou 5 grandes diferenças. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, viu? Porque o protagonista original do primeiro livro, um cientista chamado Wang Miu, ele simplesmente não existe na série da Netflix. Não existe. Eles pegaram a jornada dele e dividiram em 5 personagens diferentes. Os chamados 5 de Oxford, jovens cientistas geniais baseados lá em Londres. E muita gente chiou com isso, né? Mas a decisão foi super bem pensada. O ator Benedict Wong deu uma declaração dizendo que essa mudança teve a bênção total do Cixin Liu. O autor queria que a história se tornasse global na TV. E faz sentido narrativo também. Além de globalizar, eles também pegaram elementos do livro 2, que é A Floresta Sombria, e do livro 3, O Fim da Morte, e anteciparam tudo já para essa primeira temporada. Verdade. E tem outra mudança marcante que eu achei super inteligente. Aquele jogo de realidade virtual absurdo que eles jogam para entender o Sanji,
Na série, eles colocaram uma garotinha seguidora dentro do jogo. Ah, sim. Para dar um peso emocional para a personagem da Jean. Exato. No livro é muito mais frio, focado na matemática. Na série, a Jean tenta desesperadamente salvar aquela menininha virtual das catástrofes dos Três Sóis. Isso te conecta emocionalmente com a física da coisa. E a gente não pode deixar de falar do elenco. Nossa, o reencontro da galera de Game of Thrones. Pois é. O John Bradley tá excelente como Jack Rooney, que é aquele milionário sarcástico, e o Lynn Cunningham faz o Thomas Wade, que é aquele chefe da inteligência super pragmático que faz o que for preciso. Ele rouba a cena. Sem falar nos rostos novos que brilharam muito, tipo a Eiza Gonzalez, que faz a Aug, e a Jess Hong, que interpretou a Jean de um jeito incrível. Mas será que toda essa ginástica de adaptação funcionou para todo mundo? As respostas variam muito. Depende de onde a pessoa tá e de quem tá assistindo, viu? O Rotten Tomatoes mostra ali uns 80% de aprovação. Foi elogiada como uma grande obra de ficção científica. Alguns críticos até brincaram que parecia um Telecurso 2000 milionário. Um Telecurso 2000. Ai, que ótimo! Sim, por causa de toda aquela explicação visual complexa dentro do jogo de VR que facilitou muito entender a ciência. Mas o Omelete, por outro lado, fez uma crítica muito contundente. Sim, eu vi a matéria do Omelete. Eles disseram que a série sabe tudo de ciência, mas não entende nada de ficção, sabe? No sentido humano da coisa. Eles argumentam que falta amor ali. Falta empatia naqueles personagens dos 5 de Oxford. Eles são mostrados como cientistas com egos colossais, mas emocionalmente muito desconectados. O maior exemplo que o Omelete dá é como eles abandonam o amigo deles, o Will, quando ele adoece de câncer. É pesado. O cara tá morrendo e eles estão lá focados nos alienígenas, quase ignorando a dor humana imediata do amigo. Mas olha, não foi só a crítica que se dividiu. O debate geopolítico também pegou fogo. A Wikipédia compilou como a série foi recebida globalmente. Sim, relata pra gente como foi lá na China, de forma imparcial, porque a Netflix não opera lá, né? Eles viram por VPN. Isso. Eles usaram VPNs e lá houve uma divisão bem clara. Uma parte do público chinês criticou muito as mudanças. Eles não gostaram que mudaram a etnia e o gênero de alguns personagens e sentiram que a série deu uma, digamos, emburrecida nos conceitos científicos complexos para agradar o Ocidente. Uma americanizada na obra. Mas, ao mesmo tempo, outra parte do público chinês elogiou muito a coragem da série de mostrar a tragédia da Revolução Cultural com tanta fidelidade, coisa que a versão chinesa da série tentou evitar para não ter problemas. E nos Estados Unidos, a polarização foi política. Totalmente política. Eu vi conservadores americanos dizendo que a cena da Revolução Cultural era um alerta contra a cultura woke e a cultura do cancelamento. Enquanto os setores mais liberais e progressistas viram exatamente a mesma cena como um alerta contra o extremismo anti-ciência e o negacionismo que a gente vê hoje em dia em grupos conservadores. Isso levanta uma questão importante, né? Qual? Como uma mesma obra de arte age como um espelho puro para quem assiste. Cada grupo projeta os seus próprios medos e ansiedades políticas na série. Com certeza. E falando em espelhos das nossas falhas e ansiedades, a trama mais sombria dessa obra não envolve o Santini Tem, nem Viagens na Velocidade da Luz. Envolve o que aconteceu na vida real, nos bastidores. É a parte de crime real que a gente comentou no começo. Sim, a Wikipédia tem os detalhes disso e é chocante. O Lin Chi, que era o produtor executivo chinês, o cara que comprou os direitos da obra para transformar nessa franquia global, ele foi assassinado. Ele foi envenenado, cara, em dezembro de 2020. Envenenado. E os detalhes são tipo roteiro de novela das 8 misturado com Breaking Bad. Quem foi o responsável? O responsável foi o Xu Yao. Ele era um executivo e advogado que o próprio Lin Qi tinha contratado lá em 2017 para administrar os direitos dessa franquia dos Três Corpos. Ou seja, um cara de extrema confiança. Total confiança. Mas eles tiveram uma disputa de poder. O Xu Yao queria tomar o controle da subsidiária que geria os direitos. Então ele começou a testar venenos e toxinas de forma clandestina, comprados na Dark Web, e colocava aos poucos no chá do chefe dele. É muita frieza. E tem uma coincidência macabra do destino nisso tudo.
O Shu Yao foi julgado e condenado à morte agora em março de 2024, exatamente um dia depois da estreia mundial da série na Netflix. O timing disso é surreal. Surreal. A série passa a mensagem toda sobre os humanos sendo cruéis uns com os outros, a ponto da Ye Wenji achar que a gente precisa de alienígenas para consertar a nossa natureza corrompida. E aí, nos bastidores do próprio show, a gente presencia exatamente a mesma ganância humana, resultando nessa tragédia. É a realidade imitando a ficção da pior forma possível. Sem dúvida. Mas bom, voltando para a ficção depois desse choque de realidade. Onde é que a primeira temporada deixa a gente? E para onde a gente vai agora? O desfecho da temporada é bem intenso. O Observatório do Cinema fez uma matéria explicando bem as duas grandes defesas que a humanidade cria no final, depois que descobre os sófonos. Sim, porque como a gente se defende de um inimigo que escuta tudo, vê tudo e embaralha a nossa tecnologia? A única coisa que os sófons não conseguem penetrar é o nosso cérebro orgânico. Eles não leem pensamentos. Então a ONU cria o Projeto Barreira, ou os Wallfacers. Os Wallfacers. O Saul é escolhido como um deles e ele nem sabe por quê. Isso. São pessoas que ganham poder absoluto para criar planos de defesa inteiramente dentro de suas próprias cabeças. Eles não podem contar o plano para ninguém, eles só dão ordens e o mundo tem que obedecer porque o verdadeiro objetivo tem que ficar escondido na mente deles. E isso gera uma tensão absurda. E a segunda defesa é o projeto Escadaria, liderado pelo Wade, que é uma loucura logística. A ideia é mandar uma sonda para interceptar a frota do Isanti no meio do caminho para espionar eles. Mas como a sonda ia ficar muito pesada, eles decidem mandar só um cérebro congelado humano. E eles escolhem o cérebro do Will. O amigo deles que estava morrendo. Errado. Um dos cabos da vela quebra, a sonda sai do trajeto e o cérebro do Will vai ficar flutuando no vazio do espaço para sempre. A humanidade parece estar perdendo feio em todos os frontes. Mas aí tem aquela cena final brilhante. A metáfora no pântano. O Daishi, o detetive, leva o Saul e a Jin lá para verem os insetos. Nossa, essa cena é linda. Ele diz, os alienígenas nos chamam de insetos, mas se tem uma coisa que os insetos sabem fazer, é sobreviver. A gente tenta erradicar eles há milênios e eles ainda estão aqui. Fecha a temporada com uma centelha de esperança gigante, mostrando a resiliência humana. E a boa notícia é que a gente já tem um caminho claro para 2026. Sim, o Adoro Cinema confirmou que as gravações já estão a todo vapor, a série foi renovada e os criadores já avisaram que as próximas temporadas vão cobrir os 2 livros restantes e que a escala vai ficar ainda mais cósmica e insana. O escopo da história expande de um jeito que vai deixar muita gente de queixo caído. Então, o que tudo isso significa? Bom, sintetizando tudo que a gente conversou hoje, acho que fica claro que o problema dos 3 corpos não é apenas sobre física teórica ou sobre o medo do desconhecido no espaço escuro, sabe? Sim, é muito mais terreno. É sobre o choque entre o nosso intelecto humano gigante, o nosso isolamento emocional e os horrores da nossa própria história como espécie. E, já que a gente está indo para o final, eu queria deixar uma reflexão inédita aqui para quem está ouvindo a gente pensar um pouco. Manda. Ao longo de toda essa imersão, a gente viu o desespero da personagem Ye Wenji clamar por uma força extraterrestre rigorosa para consertar os nossos defeitos éticos e morais. Mas pensem nisto. Se a gente descobrisse amanhã que temos exatamente 400 anos até o fim inevitável do nosso mundo. O que a gente faria, né? Exato. Será que a gente ia se unir para salvar as gerações futuras que nós nunca nem vamos conhecer? Ou o problema real da nossa humanidade faria com que a gente se destruísse por ganância e pânico muito antes da frota alienígena chegar? Uau! Depois de falar do que aconteceu com os produtores na vida real, fica difícil ser muito otimista, né? Mas é uma pergunta maravilhosa para a gente continuar ruminando. Muito obrigada pela companhia, pelas mentes abertas e pela curiosidade de sempre. Valeu, pessoal. Foi um papo sensacional. Continuem questionando, continuem explorando grandes ideias e olhando para as estrelas, mas sem esquecer da nossa própria humanidade. Até a nossa próxima imersão profunda. Tchau, tchau.